Seguimos aqui ao vivo com o professor Leonardo Trevisan. Aquelas imagens são ao vivo deste momento do Líbano, com essa fumaça. Agora diminuiu singelamente a fumaça comparado a instantes atrás, tá? Nós estamos acompanhando o tempo inteiro essas imagens que são de Beirute, a capital do Líbano. Professor, no fim de semana, durante uma conversa, uma pessoa me disse assim: nossa, Elisa, eu não consigo entender esse negócio. É tanto nome de país, que é nome de grupo, porque é árabe, que é muçulmano. A gente quer entender, mas às vezes não consegue, se sente perdido. Então, para poder contemplar todas as pessoas, incluindo as que gostam de acompanhar o noticiário, mas eventualmente não conseguem compreender, eu vou lhe fazer uma pergunta de primeira série, hein, professor? Imaginando que eu tenho aqui 8 anos de idade. O que essa gente fica brigando? O que é isso? Um quer matar o outro, um quer atacar o outro e não chega num consenso. Por qual motivo, professor? Estou aqui na minha segunda série, na primeira série, hein? Professor, por qual motivo esse pessoal fica brigando? Essa pergunta, ao contrário do que você imagina, ele não aparece na primeira série, não. Ele aparece, às vezes, no quarto, no quinto semestre da universidade. Dificuldade. É igualzinho, não muda nada. Quando a gente olha para esse quadro, né, a gente tem que olhar, primeiro de tudo, para o processo histórico dessa região, né? Se não olhar lá para 1948, não vai entender a briga, né? Tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, a Inglaterra, os países europeus, achavam que precisavam dar uma recompensa ao mundo árabe, que era cessar a diáspora, uma recompensa ao mundo judeu, cessar a diáspora judaica e ter um Estado. O Estado foi fornecido, o Estado foi construído, foi um brasileiro que deu a voz na ONU, Oswaldo Aranha, 1948. Só que esse Estado foi construído numa região que era exatamente a Palestina, que era de domínio dos palestinos. Essa origem está no dia a dia dessa briga. Agora, você precisa entender também, né, que quando a gente fala de palestinos, nós estamos falando de árabes, e árabes não são um bloco unido. Né? Árabes têm, como qualquer outro lugar, eles têm dissensões, têm divisões. Uma dessas divisões é a divisão grossa, bem grande, entre sunitas, aqueles que são da Arábia Saudita, têm uma interpretação do Alcorão, e os xiitas, que têm outra interpretação. Espera aí, professor, o que o senhor está falando? Não era só árabe versus judeus? Era. Aí os judeus ganharam um pedaço de terra exatamente na Palestina? Era. Mas os palestinos também não se entendem numa coisa só? Também. É esse o ponto. Né? Então, quando você junta todas essas variáveis, o que você tem é uma situação de conflito constante. Qual é a solução desenhada pela lógica do bom senso, Elisa? O que é que se supõe hoje que seria o melhor possível? A convivência. Como é que essa convivência entre palestinos que são divididos e judeus, como é que constrói isso? É isso que o mundo pede, né? Uma solução de 2 estados. O Estado palestino, tanto na Cisjordânia, próxima do Líbano, como em Gaza, próxima do Egito. Né? Então, olhando no mapinha, dá para entender que eles são divididos. Então, quando se olha para esses 2 mundos, você diz assim, aí forma um Estado que é obrigado a respeitar a existência de Israel. E que Israel vai ter que aceitar essa outra parte. Elisa, essa parte é que os alunos ficam mais bravos quando eu chego nesse pedaço da explicação. Sabe por quê? Porque quando eu olho para ele e digo assim, olha, mas tem dentro de Israel e dentro dos palestinos quem não quer essa solução. Não aceita a solução dos 2 estados, de um lado e de outro. Se você olhar para Israel, você tem 2 Israel. Você tem uma Israel de Netanyahu, que é uma Israel dos ultra-ortodoxos, que diz, nenhuma conversa com os palestinos, pode esquecer, vamos jogar essa gente no mar. Você tem uma outra Palestina também, com o Hamas, com o Hezbollah, que olha para essa realidade e diz, não queremos judeu nenhum aqui, vamos jogá-los todos no mar. Os 2 lados vão estar condenados a sobreviver, condenados a conviverem. É difícil, é um lento processo. Talvez, quando a gente olha para essa realidade, talvez a gente tenha que pensar em termos de que a convivência ela vai ser produto, essencialmente,
do fim da guerra. É aquela pergunta sobre o que o Américo estava fazendo logo no início, né? Domar o Irã, conter o Irã, é construir essa solução. Sabe quem pediu a interferência da China para construir, para conter o Irã? Biden. A gente precisa lembrar que em novembro do ano passado, Biden chamou Xi Jinping para uma conferência em São Francisco e os dois ficaram sentados conversando mais de 2 horas. Xi Jinping estudou na Califórnia, ele fala inglês fluente. Nessa conversa, Biden pediu o apoio da China para que Teherã ficasse mais, vamos dizer desse jeito, né? Mais calmo em relação à solução de 2 estados. É isso que nós estamos vendo. Américo, eu te chamaria a atenção na tua observação para prestar atenção no preço do petróleo, Américo. O preço do petróleo não subiu, o preço do petróleo caiu. Gente que compra e vende petróleo fareja, sente o cheiro longe. E eles estão sentindo o cheiro de que a guerra está tomando um processo de decisão. Que interessante a China a gente poder ouvir. contendo Teherã e, de alguma forma, percebendo como esse processo vai alcançar. Como você vê, os meus alunos e os teus têm muito problema para entender esse mundo.